O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Substâncias que prometem de modo fácil e rápido uma melhor aparência e desempenho físico. Será que os anabolizantes apresentam riscos para a saúde? É sobre eles que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente. Os esteroides anabolizantes são geralmente substâncias derivadas do hormônio sexual masculino, a testosterona. Pode ser encontrados em diversos esportes, mas é mais facilmente encontrado nos atletas do fisiculturismo. Anabolizante que a gente conhece, né, na questão coloquial, na questão do dia a dia, está relacionado hoje a um grupo de remédios que são hormônios, né, ou que imitam o hormônio, no caso o hormônio masculino, a testosterona. Claro que existe outro tipo de anabolizante que hoje são derivados de outros hormônios, né, como o GH, como o DEA, como os hormônios tireoidianos. Então, eles também estão sendo usados hoje como anabolizante. Mas o foco principal, quando se fala em anabolizante, é o hormônio esteroide, análogo da testosterona. Tá? Agora, a palavra anabolizante quer dizer o quê? Aquilo que faz crescer. Vamos dizer, anabolismo é o contrário de catabolismo. Então, anabolizante, pelo próprio intuito da palavra, quer dizer algo que faça crescer. Então, nisso, uma banana pode ser um anabolizante, né? Ou um suplemento de proteína pode ser um anabolizante. Então, mas assim, como a questão ficou tanto nesse nome, a gente chama anabolizante esteroide aqueles que são derivados de hormônios e hormônios masculinos. A polêmica em torno do uso dessas substâncias que promovem o crescimento celular está em torno do uso exagerado. Alguns efeitos colaterais para os homens está a calvície e o desenvolvimento de mamas. Para as mulheres está o engrossamento da voz e a redução dos seios. Quando você usa uma dosagem suprafisiológica, quer dizer, uma dosagem realmente com intuito estético, que não é uma dosagem que o corpo produz, e sim uma dosagem muito maior que o corpo produz, a gente já tem alguns sintomas e sinais que são assim mais esperados, né? No caso, depende, claro, do tipo da droga, mas você pode esperar aumento das mamas no homem, que chama de ginecomastia, o aumento da próstata. Você pode esperar algum tipo de intoxicação ou aumento de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, independente se a droga muitas vezes é usada por via oral ou por via injetável, né? Se tem uma tendência a achar que o medicamento por via injetável não tem uma passagem hepática, mas tem também, que seria a segunda passagem hepática. No caso das mulheres, hoje, que é um grande grupo também que hoje faz uso dos anabolizantes, é alteração de voz, pelificação, alteração do formato do rosto, da gordura do corpo, aumento ou desenvolvimento de caracteres masculinos na vulva, na genitália. Você tem, talvez por curto prazo, também a infertilidade, né? A mulher não vai conseguir engravidar durante esse tempo. Você pode ter uma hipertrofia óssea, quer dizer, uma diferença no volume dos ossos do corpo. E alguns sinais podem ser reversíveis, outros não, dependendo da dose e do tempo de uso. As competições de fisiculturismo têm como finalidade desenvolver os músculos até seu tamanho máximo, de forma equilibrada e harmoniosa. Os atletas que têm músculos altamente desenvolvidos e que conseguem demonstrar maior riqueza de detalhes musculares são aqueles que recebem as maiores pontuações nas competições. O atleta Felipe Marins viaja o mundo para participar de competições. Ele sabe que o uso de esteroides anabolizantes faz parte do mundo do fisiculturismo. O uso de esteroides anabolizantes ele existe, né, no mundo do fisiculturismo, no mundo do fitness também, no mundo da estética em geral. Na verdade, no esporte ele é presente, não adianta a gente dizer que não. Todo atleta de alto rendimento, é muito difícil o atleta que nunca usou. Eu, pelo menos, não conheço. Eu estou dentro do esporte desde que eu sou criança, participei e competi em outras modalidades e sempre eu vi o uso de esteroides no esporte. Então é algo que é presente. Tem muita gente que tem muito preconceito com isso, tem muitos mitos também com relação a isso, que mata, que causa câncer, que causa doenças, mas enfim, tem várias outras coisas que também causam. Então, para mim, eu acho que às vezes as pessoas elas
são muito sensacionalistas com relação ao uso de esteroides. Não estou dizendo que isso também é correto, né, que as pessoas devem usar, na verdade eu não estou fazendo apologia, mas eu acho que tem uma forma, digamos assim, correta, né? Não sei se existe uma forma correta de usar, mas existe uma forma que seja mais segura de você estar usando, que não vai te trazer tantos malefícios ou efeitos colaterais. Mas além de utilizar os anabolizantes, os atletas do fisiculturismo mantêm a forma com algo mais importante: uma alimentação regrada e saudável. Minha alimentação geralmente ela é básica de um tipo de carboidrato e um tipo de proteína por refeição. Eu não faço mistura de carboidratos, eu sempre procuro usar uma opção de carboidrato e uma opção de proteína. Eu uso frutas quando eu estou na fase de off-season, quando eu estou na fase de pré-contest eu não uso frutas, né? Eu uso só mesmo um carboidrato complexo e uma opção de proteína que geralmente é carne vermelha magra, peixe, ou peito de frango ou clara de ovo. As opções de carboidrato que eu utilizo é batata doce, arroz integral, macarrão integral, aipim, são opções que eu utilizo. E eu procuro comer sempre de 2 em 2 horas, não deixo passar um pouco muito mais desse horário assim. E eu não tenho erros, né? A diferença entre a alimentação de uma pessoa comum e a pessoa que é atleta, o que faz o resultado acontecer, é não ter erros. Então a gente não foge nada disso por um período de tempo bem longo, né? A alimentação do fisiculturista em si, ela é dividida geralmente em 2 fases. Isso é que a maioria das pessoas opta por fazer por uma facilidade de resultado, vamos assim dizer. Você tem basicamente o bulking, né, que vem do inglês, americanizado, né, e o cutting. O bulking, ele consiste numa fase onde você tem uma hiperalimentação, vamos assim dizer, um aporte calórico exagerado, dependendo do tipo de categoria, isso é definido, onde a principal função é o aumento de peso e volume muscular. Tá? Então a pessoa literalmente incha, aumenta de volume. Essa fase ela vai ter uma durabilidade dependendo do tipo de preparação que está sendo feita. Terminando o bulk, ele entra numa fase chamada de cutting, que vem do inglês de cortar, onde você faz um corte de caloria, priorizando a manutenção principalmente da proteína, né, muitas vezes cortando gordura e carboidrato, onde você entra então na fase de definição, é onde o atleta ganha aquele shape, né, que a gente chama, aquela forma física de competição. Desidratação, algumas vezes alguns atletas utilizam também, o que não é muito indicado, né, mas acaba acontecendo também por causa de performance, né. O papel do médico no acompanhamento dos atletas é muito importante para que os efeitos colaterais sejam controlados e amenizados. Geralmente quando a gente tem um atleta profissional, independentemente da modalidade, se é um corredor, se é um ciclista ou se é um fisiculturista, ele geralmente tem um técnico, né, especializado fazendo a preparação desse tipo de atleta. No fisiculturismo, o meu papel como médico é monitorizar os níveis de hormônios, níveis de inflamação celular, vitaminas e minerais, para evitar que durante a preparação do atleta ele seja muito prejudicado no quesito de saúde. Geralmente quem monta todo o protocolo de dieta, treinamento e uso de medicamentos e suplementos é o próprio coach. Cabe ao médico então fazer esse controle de dano, que é o que a gente chama hoje, para tentar minimizar a maior parte dos efeitos colaterais. Os esteroides anabolizantes são substâncias muito diferentes dos suplementos alimentares, que muitas pessoas fazem uso quando praticam algum esporte como a musculação. Os suplementos são vitaminas, minerais e aminoácidos que apenas complementam a alimentação e não provocam mudanças hormonais. Mas se eles forem utilizados de forma exagerada, também podem ser prejudiciais à saúde. Isso é muito comum e gera muita dúvida também na comunidade em geral e também na comunidade médica. A gente tem muita divergência de opinião sobre isso, com relação desde a base da suplementação à questão daí do ciclo de hormônio anabolizante. Ciclo, uso de hormônio sempre vai sobrecarregar alguma coisa, isso está mais do que claro. Agora é muito frequente a gente ver pessoal falando, creatina, vou suplementar com creatina, vou sobrecarregar rim, vou sobrecarregar fígado. Isso em partes pode ser verdadeiro, desde que você já tenha algum comprometimento renal ou algum comprometimento hepático antes de você iniciar a suplementação. O que se confunde é o seguinte, a creatina ela é um aminoácido relacionado então com força e ganho de volume muscular e que é metabolizado no corpo eliminando um produto que se chama creatinina. Quando a gente faz o exame de sangue para avaliar o rim, uma das alterações que a gente dosa é o nível de creatinina. Se a pessoa suplementa com creatina, obviamente ela vai ter mais creatinina disponível, então o nível de creatinina aumenta, mas isso não significa que está havendo necessariamente uma sobrecarga no rim. A mesma coisa vale para a proteína, né, para whey protein, BCA, com relação ao fígado. O fisiculturismo requer muita atenção e estudo sobre o próprio corpo.
mito de todos é a pessoa achar que é o anabolizante que faz o resultado. Esse que é o maior mito de todos. Uma pessoa tem um certo preconceito quando ela olha uma pessoa muito grande, ela fala, esse cara já tomou muito anabolizante, esse cara é bombado. Eles têm muito esse mito de bombado, de pessoa burra muitas vezes também, sem cultura. E na verdade esse esporte é um esporte muito inteligente, é um esporte que você trabalha com o teu físico, então você tem que ser muito inteligente, tem que estudar muito o seu corpo. A questão hormonal, a questão de dieta, a questão de treinamento, biomecânica aplicada, a fisiologia do exercício, a parte endócrina, a parte de hormônios, a parte da dieta, cálculo da dieta, isso tudo é muito complexo. Então o pessoal às vezes acha que simplesmente é só tomar anabolizante que você fica grande, você consegue competir. E é muito pelo contrário. Na verdade o anabolizante ele tem uma parte nisso, com certeza ele tem, assim como tem em qualquer outro esporte. Mas não é o que faz o resultado. É a mesma coisa que você construir uma casa. Ninguém constrói a casa pelo telhado, sempre constrói o alicerce, vai construindo a base da casa para depois construir o telhado. Tem gente que quer construir o telhado, quer colocar anabolizante acima de tudo, dizendo que é aquilo que faz o resultado, mas se você não tem uma base forte, uma base sólida, que é o treinamento dedicado, que é a dieta, que é a sua suplementação, que é você saber e estar fazendo um trabalho voltado para o teu objetivo, para o teu físico, não vai adiantar de nada você usar qualquer tipo de esteroide, você não vai ter o resultado que você espera. O fisiculturismo é um esporte saudável, não é um esporte que faz mal, agride sua saúde como as pessoas pensavam. É um esporte onde você tem que ter uma vida, uma disciplina e uma regra com o seu físico com relação à dieta, e isso faz com que você fique saudável, né? Porém, algumas substâncias são potencialmente mais perigosas que as outras. É o caso do ADE, o óleo injetável. O ADE é um óleo de uso veterinário composto pelas vitaminas A, D e E. Nos animais, ele tem a finalidade de suprir carências de vitaminas e prevenir infecções. Mas muitas vezes ele é perigosamente usado como anabolizante humano. Quando injetado, o ADE dá a impressão de aumento de massa muscular por causa do inchaço na região aplicada. Mas a ilusão de um possível fortalecimento esconde riscos letais como a perda do movimento do músculo e até parada cardíaca. Cada vez mais frequente a gente vê isso até na internet mesmo, no consultório não é diferente, o uso de ADE, que na verdade é uma vitamina equina feita para cavalos, onde o atleta geralmente coloca na musculatura que ele acha que está mais deficiente para fins de ganho de volume. Na verdade, isso é um aumento ilusório, Você coloca uma substância química que vai inchar, vai fazer um processo inflamatório nessa musculatura, vai ganhar volume, mas muitas vezes isso corre risco de acontecer uma infecção secundária com crescimento de bactéria, que pode levar a uma inflamação mais significativa, evoluindo para necrose, pode ter resultado catastrófico. Essas drogas são ilegais para o médico prescrever. Isso faz com que muitos atletas recorram a um contrabando. Existem as drogas legais, que você, na verdade, seria para um uso, uma reposição hormonal, só que o que é feito? Ela é colocada em alta dose, Na verdade, você faz uma superdosagem para fazer com que esse efeito ocorra da hipertrofia muscular, Elas podem ser vendidas nas farmácias. Como a prescrição médica ela é importante, ela é fundamental, às vezes as pessoas acabam conseguindo esses hormônios fora do país ou por contrabando. O anabolizante, o hormônio esteroide, ele é receitado nos casos em que há indicação de terapia de reposição hormonal, quando essa pessoa já está numa andropausa, ou como tem alguns casos de doentes que perdem muita massa muscular, no caso dos doentes que tem a imunodeficiência adquirida, que é o vírus, e alguns casos de anorexia muito grave, quando a pessoa perde muito volume corporal. Fora desses casos, para fins estéticos, o Conselho veta a prescrição de hormônios para uso estético, porque você estaria correndo um risco por uma questão estética. De qualquer forma, utilizando esteroides anabolizantes ou apenas suplementos alimentares, é sempre indispensável o acompanhamento médico. Tu não vai ver nenhum médico chegar prescrevendo algum ciclo ou prescrevendo a reposição, porque isso não pode, tá? Mas eu acho até certo ponto um pouco de hipocrisia do profissional de negar atendimento a um paciente desse. De forma alguma a gente vai indicar, tome isso ou tome aquilo, mas a partir do momento que tu nega no atendimento, se abstém, de alguma forma você está contribuindo para aquele colateral que vai vir depois, independentemente
tu estar junto com ele ou não, ele vai fazer aquele protocolo que foi passado pelo treinador, né? Então, eu acho que nesse momento é de suma importância você ter um acompanhamento profissional, né? Gostou do assunto de hoje? Não esqueça, se você quiser rever esse ou outros programas, acesse o nosso site ou redes sociais. Até semana que vem!